Oi pessoal, tudo bom? Vamos dar sequência nos nossos vídeos aqui. Vou responder algumas perguntas que o pessoal fez no nosso canal, fez aí nos comentários dos nossos vídeos. Isso é bem bacana, essa interação, porque a gente consegue ver realmente as dúvidas das pessoas e a gente poder realmente fazer vídeos mais específicos. E agora a gente está chegando num ponto realmente que a audiência está crescendo bastante, né? Sou muito grato a essa audiência e eu tenho visto que realmente a gente tem várias dúvidas frequentes em cima de alguns assuntos que a gente tem colocado. A dúvida de hoje, a pergunta que fizeram pra gente é a respeito de quando, como eu comentei, que não é para a gente deixar a ração à vontade para o nosso cão, é para a gente regular a quantidade de ração para o nosso cão e a gente precisa colocar a quantidade exata para esse animal, né, e durante um período determinado. Ou seja, o ideal seria a gente fazer 3 porções de refeição para o nosso animal por dia. Então a gente tem lá a quantidade total que ele precisa comer no dia, a gente vai fracionar em 3 e a gente vai oferecer 3 vezes ao dia essa alimentação, né, sendo que no total das 3 alimentações ele vai comer a quantidade total do dia, que é o ideal para ele. Eu comentei também que quando a gente fornecer a ração para o nosso animal, e a gente deixa no máximo 15 minutos esse pote disponível para o animal, para ele comer realmente naquele momento, né? E aí algumas pessoas perguntaram se quando o animal deixa essa ração de lado, ele não come, o que eu faço? Eu jogo fora essa ração ou eu posso guardar? Então essa dúvida realmente é bem pertinente, né? Então por isso que eu estou gravando um vídeo especificamente para essa dúvida. Na verdade é assim, quando o animal vai lá e você vê que o animal nem cheirou a ração, ele vai lá dar uma olhada tal e não mexe na ração, não come essa ração, aí a gente pode guardar essa ração. Eu aconselho que a gente não pegue essa ração e jogue de volta com a ração normal, com a ração no saco. O ideal seria a gente colocar essa ração dentro de um outro saquinho separado, que é o saquinho dessa porção diária, né? O saquinho do que ele comeu hoje. E aí na próxima refeição a gente vai lá e oferece essa ração novamente para ele, né? E aí novamente, se ele nem mexeu na ração, ele nem cheirou a ração, a gente pode guardar novamente e oferecer no momento posterior. Agora, aquele animal que já veio, comeu metade da ração, ou você vê que ele salivou sobre aquela ração, ele realmente já mexeu bastante naquela ração, a tendência dessa ração, se a gente tentar guardar ela, é dela realmente estragar, é dela realmente azedar. Então, o que a gente pode utilizar? Essa ração tem que ser descartada, tá? Mas numa próxima oportunidade, a gente ao invés de oferecer, a gente já fez vamos colocar que o seu animal tem que comer 180 gramas de ração por dia. Ou seja, você vai fazer 3 porções de 60 gramas. Então você vai lá e coloca 60 gramas de ração para ele e ele vai lá e mexe, come somente metade e a outra ele deixa lá. Aí você vê que realmente ele mexeu, ele salivou naquela ração, né? Então aí nesse caso, essa ração ela pode se deteriorar devido ao contato da saliva desse animal. Então ela pode realmente azedar, criar outras bactérias que acabam sendo prejudiciais para o nosso cão. Então por isso a gente não fornece novamente para ele, a gente descarta essa ração. Agora se ele realmente não mexeu muito, comeu alguns grãozinhos, mas realmente você vê que não, a ração está íntegra ainda, aí tudo bem, a gente pode guardar e oferecer para ele novamente. Agora se a gente vê que ele comeu metade da porção de manhã, metade da porção na hora do almoço, né? E à noite ele comeu tudo, e ainda às vezes até pediu um pouquinho mais, ou seja, a gente pode montar o esquema de alimentação para ele baseado no que ele comeu. Ao invés de a gente fornecer os 60 gramas de ração diretamente de manhã, a gente fornece somente 30 e vê como é que ele se comporta. Ele comeu tudo? Ótimo. Se ele não comeu tudo, a gente pode fornecer um pouquinho mais. Por quê? Porque a gente sabe que a porção dele é de 60 gramas, né? Então a gente fornece somente 30, porque a gente vê que ele tem costume de manhã comer somente metade. Na hora do almoço a gente fornece também somente 30, porque a gente já viu que ele tem costume de comer somente metade. E à noite a gente pode fornecer os 60 e mais um pouquinho do que a gente não forneceu de manhã e à tarde, tá? Então a gente adequa a alimentação do nosso animal baseado realmente na rotina de como ele come. Se ele come tudo a todo momento, perfeito, sem problema algum a gente mantém dessa forma. Mas se a gente vê que ele não come tudo, a gente precisa adequar a alimentação dele para a quantidade e para o horário que ele se alimenta melhor, entendeu? Então se a ração foi mexida, ela tem possibilidade de deterioração, criar bactérias, fungos, então a gente não pode deixar lá, a gente tem que descartar. Se ela não teve contato, se o animal só cheirou, tal, não mexeu, comeu alguns grãozinhos apenas e acabou não estragando essa ração, tudo bem, a gente pode guardar e oferecer para ele novamente. Tá ok, gente? Espero que tenha ficado claro essa dúvida. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, comentem aí embaixo no nosso canal, tá? É muito importante essa participação de vocês, é muito importante que vocês dêem um joinha quando você gostou do vídeo, tá? Porque auxilia a gente realmente ver a interação do público no nosso canal. Tá bom, gente? Obrigado.